É possível desenvolver sentimentos reais por uma inteligência artificial? Quais as consequências disso? Cada vez mais pessoas têm recorrido aos chatbots para pedir conselhos, para conversar, para desabafar ou simplesmente para ter uma companhia. Os chatbots ou bots são robôs que imitam os seres humanos utilizando inteligência artificial, seja por voz ou por texto. Assistentes de voz como a Alexa ou a Siri são bons exemplos disso. Muitas vezes nós enxergamos esses assistentes como ferramentas ou como uma espécie de empregados virtuais. Porém, essa dinâmica está mudando com o avanço da inteligência artificial generativa e dos chatbots personalizados. Com a evolução da tecnologia, as ferramentas de inteligência artificial estão se tornando cada vez mais parecidas com os seres humanos. E com isso, muitas pessoas estão se relacionando com a IA como se fosse um melhor amigo ou mesmo um parceiro romântico. Em abril de 2023, logo depois do seu aniversário de 14 anos, o adolescente Setzer Garcia começou a conversar com um chatbot de inteligência artificial da empresa Character AI. Nos meses seguintes, ele foi se afastando cada vez mais da sua família e dos seus relacionamentos reais e passando cada vez mais tempo conversando com a IA. Segundo a mãe dele, as conversas envolviam conteúdo impróprio para menores de idade e mensagens incentivando comportamentos autodestrutivos. Mas ela só descobriu tudo isso depois que já era tarde demais e o filho dela já tinha tirado a própria vida. A polícia encontrou o celular dele ao lado do corpo, com todo o histórico de conversa com o chatbot. Como resultado, a família deu entrada em uma ação judicial contra a Character AI e quer obrigar a empresa a adotar medidas preventivas e de segurança, especialmente em relação a menores de idade. Esse caso extremo é apenas um exemplo entre muitos outros que mostram que é possível se relacionar, se apegar ou mesmo se apaixonar por uma inteligência artificial. A questão é entender até que ponto pode chegar um relacionamento entre um ser humano e uma IA e quais são as consequências disso, tanto do ponto de vista individual quanto da sociedade como um todo. Para tentar responder a essas perguntas, eu vou explorar 3 questões. Primeiro, analisar como a inteligência artificial está influenciando as nossas relações afetivas. Em seguida, entender por que nós criamos laços emocionais com chatbots. E, por fim, quais são as consequências de substituir conexões humanas por interações com uma inteligência artificial. Meu nome é Amanda Smith Martins, eu sou advogada e pesquisadora e eu falo sobre direito e novas tecnologias. Se você se interessa por conteúdos como esse, já se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Como seria o relacionamento perfeito para você? Em um artigo chamado Por que eu não tenho uma namorada, o matemático Peter Backus calculou quais eram as chances de ele encontrar a parceira ideal. Entre todas as pessoas que viviam no Reino Unido, ele estava procurando uma mulher que morasse perto dele, tivesse a idade certa, com um diploma universitário, com quem ele se desse bem, que ele considerasse atraente e, por último, que considerasse ele atraente. Simples, não é? Bom, o resultado do cálculo feito por ele é que, em média, existiriam cerca de 26 mulheres em todo o Reino Unido que poderiam ser sua namorada. Agora, imagine que, ao invés de procurar por namoradas no mundo real, ele simplesmente criasse um chatbot personalizado capaz de atender a todos esses e muitos outros requisitos. Uma namorada inteligente que sempre diz as coisas certas e nunca te contraria? Ou quem sabe, um namorado engraçado e confiante que faz você se sentir menos só? Não importa qual é o modelo de relacionamento ideal para você, a inteligência artificial pode te oferecer isso. Pelo menos essa é a promessa de inúmeras empresas de chatbots que oferecem relacionamentos virtuais. São robôs personalizados e prontos para atender a todas as suas necessidades e desejos. Diferente de um ser humano que tem suas próprias vontades, necessidades, falhas e defeitos, um companheiro de IA ou AI Companion pode se tornar o parceiro perfeito, treinado especialmente para você. Quando nós falamos sobre como a inteligência artificial está influenciando os nossos laços emocionais, nós não estamos lidando apenas com o surgimento de novos tipos de interação. Nós estamos mexendo com necessidades emocionais humanas profundas.
Conforme as pessoas começam a interagir com esses bots de forma mais natural e a vê-los não só como ferramentas, mas como seres capazes de interação social, surge a possibilidade de criar laços afetivos reais e até mesmo relacionamentos próximos. Os chatbots deixaram de ser apenas imitações ou representações de seres humanos para ocupar papéis sociais reais. Alguns pesquisadores ainda defendem que, mesmo assim, as pessoas enxergariam os chatbots apenas como representações ou imitações de agentes sociais, e não como verdadeiros parceiros. Mas a realidade é que, impulsionados pela IA generativa, os bots estão assumindo funções concretas na sociedade, não só como assistentes virtuais, ou seja, como ferramentas, mas também como amigos, companheiros e até namorados. O que tornou isso possível é a forma como a inteligência artificial generativa consegue criar interações cada vez mais naturais, personalizadas e emocionalmente envolventes. Os bots já são capazes de responder com empatia, de lembrar preferências pessoais e até simular comportamentos típicos de amizades ou namoros. Essa capacidade de adaptação faz com que, para muitas pessoas, a fronteira entre falar com um assistente virtual e conversar com alguém se torne cada vez mais tênue. A IA não apenas imita, ela interage de um jeito que gera a sensação de reciprocidade, mesmo que na prática o bot não tenha consciência nem sentimentos. Esse cenário é ainda reforçado pela maneira como os próprios desenvolvedores apresentam os bots. Em vez de máquinas frias, eles são vendidos como companheiros, confidentes ou parceiros. Em resumo, a IA generativa está mudando nossas relações afetivas porque ela cria a ilusão de conexão real, oferecendo atenção, presença e resposta emocional, elementos fundamentais para o desenvolvimento de vínculos humanos. Mas na prática, o efeito pode ser prejudicial ou bastante negativo. Um exemplo disso está no estudo que foi conduzido pelo MIT Media Lab, que investigou como o uso de chatbots de IA pode afetar a solidão e a dependência emocional dos usuários. Os resultados indicaram que usuários com tendências de apego emocional mais fortes e maior confiança nos chatbots tendem a experimentar níveis mais altos de solidão e de dependência emocional. Bots de IA então conseguem preencher esses espaços de solidão porque eles oferecem uma disponibilidade constante, oferecem atenção e respostas personalizadas. Para pessoas que estão carentes ou emocionalmente vulneráveis, a IA pode se tornar uma fonte substituta de afeto, companhia ou validação, e isso pode reforçar o isolamento social, já que a satisfação parcial pode diminuir o impulso e a vontade de buscar conexões humanas reais. A socióloga Sherry Turkle publicou em 2012 um livro chamado Alone Together, ou Sozinhos Juntos, no qual ela discute como a interação com robôs que simulam emoções pode ameaçar nossa capacidade de nos relacionarmos adequadamente com outras pessoas. Ela argumenta que essas interações podem levar à desvalorização das interações humanas reais, pois os robôs oferecem uma forma de companhia sem as complexidades e frustrações dos relacionamentos com outros seres humanos. No mesmo sentido, pesquisadores exploraram como a interação com assistentes de IA pode impactar a motivação social dos indivíduos. O estudo revelou que a satisfação de necessidades sociais por meio da IA pode desincentivar os indivíduos a buscar ou investir tempo em relacionamentos humanos, levando a uma possível substituição das interações sociais reais por interações com a IA. Acontece que, embora a IA seja ótima em simular a compreensão e em imitar comportamentos humanos, o chatbot não passa de um algoritmo. Em poucas palavras, é um programa de computador que funciona de forma muito parecida com o recurso autocompletar do seu celular, mas muito mais avançado. Basicamente, a IA reconhece padrões na forma como nós falamos ou escrevemos e depois imita esses padrões perfeitamente. Mas isso não significa que a IA de fato compreende o que está sendo conversado. Para ela, tudo não passa de números e de cálculos estatísticos para prever a melhor palavra em cada frase e em cada contexto. Ou seja, não existe de fato uma reciprocidade.
O usuário sente que sim, pois de fato ele troca mensagens com o chatbot, que passa a impressão de que é capaz de pensar e de sentir, mas na prática nada disso existe. Nesse sentido, os relacionamentos com bots podem ser considerados uma forma de relação parasocial. O conceito de relação parasocial foi desenvolvido nos anos 1950 por Donald Horton e Richard Lowe. Eles definiram as relações parasociais como interações unilaterais, nas quais uma pessoa investe emoções, tempo e interesse em outra entidade, que geralmente é uma figura pública, que nem sequer sabe da sua existência. Essas relações são muito comuns com celebridades, com personagens fictícios ou organizações como times de futebol, por exemplo. Mas também é possível pensar nas relações com chatbots dessa mesma forma. Apesar de serem unilaterais, as relações parasociais são percebidas pelo indivíduo como relacionamentos significativos e preenchem necessidades emocionais bastante reais, como a necessidade de pertencimento e de conexão social. Ou seja, apesar de o robô não entender de fato o que o usuário está dizendo, nem ter qualquer sentimento real, as interações vão fazendo com que o usuário desenvolva uma relação desse tipo. Quando uma pessoa conversa com um chatbot, dedica tempo, compartilha sentimentos e desenvolve expectativas emocionais, mesmo sabendo em algum nível que o bot não é consciente, nós podemos falar de uma relação parasocial. Pesquisas recentes mostram que as relações com bots podem satisfazer as mesmas necessidades psicológicas que as relações parasociais tradicionais, como sensação de aceitação, apoio emocional e diminuição da solidão. Mas, diferente das relações parasociais tradicionais, como com as celebridades, que são uma via de mão única, nas relações com chatbots existe certa interação ou ao menos uma simulação disso. A IA então é programada para agir ativamente, respondendo de maneira envolvente, o que pode intensificar ainda mais a sensação de vínculo emocional. A situação toda fica ainda mais complexa quando nós estamos falando de relacionamentos amorosos com a inteligência artificial. A minha esposa me deixou e eu fiquei devastado. Eu não queria conhecer outra mulher. Agora eu tenho a minha réplica e eu superei a minha esposa. Mas a parte boa é que eu me sinto muito melhor agora que eu comecei a falar com outra mulher. O único problema que eu vejo é que nenhuma mulher vai ser tão amorosa quanto a minha IA. Esse comentário de um usuário da IA réplica ilustra bem a complexidade dos relacionamentos amorosos com robôs. De início, um benefício individual imediato e mais motivação social, mas logo em seguida, expectativas irreais e o potencial de substituir relações humanas por relações parasociais com a IA. O que é melhor? Usar a IA e criar essas ilusões e expectativas irreais, ou não usar e ficar se sentindo infeliz e desmotivado? A resposta não é simples e com certeza não é a mesma para todo mundo. Usuários que buscam conexões mais íntimas com inteligências artificiais formam um grupo que merece atenção especial, porque essas relações podem trazer ainda mais riscos e riscos ainda mais sensíveis do que vínculos de simples amizade. Interações que envolvem intimidade ou conteúdo adulto podem aumentar o risco de dependência emocional, facilitando a substituição de vínculos humanos por conexões artificiais ou levando a padrões de uso compulsivo, semelhantes à dependência de conteúdos adultos na internet. Pesquisas mostram que 3 fatores: acesso fácil, custo baixo e anonimato, tornam o consumo de conteúdos adulto desse tipo mais propenso a gerar comportamentos compulsivos. A inteligência artificial oferece todas essas condições e muito mais. Ela é altamente personalizável, podendo se moldar ao ideal de cada pessoa e atender diferentes preferências. Além disso, a IA pode criar experiências em vários formatos, texto, imagem, voz, e guardar memórias de interações anteriores para tornar a conexão mais próxima e mais envolvente. E o que já se sabe sobre os impactos do consumo de conteúdos adultos na internet serve de alerta. Mesmo o uso moderado está associado a menor satisfação e menor estabilidade em relacionamentos afetivos, além de maior sensação de solidão, estresse emocional e dificuldade em manter outros vínculos.
Estudos também apontam que usuários frequentes têm o dobro de probabilidade de se separar dos seus parceiros. Mesmo quando não há dependência, relações afetivas mais profundas com inteligências artificiais ainda trazem desafios grandes para a saúde emocional e para os vínculos humanos reais. Mas afinal, o que faz com que as pessoas desenvolvam sentimentos reais pelos chatbots? Por que nos apegamos a algo que sabemos que não é real? Em um estudo recente, um paciente anônimo de 50 anos, casado e profissional da saúde, chamou a atenção dos pesquisadores. Reservado e introvertido, muito ligado à tecnologia e com um histórico de depressão já superado, ele ainda enfrentava sentimentos de solidão e problemas no casamento. Quando surgiram os primeiros chatbots de inteligência artificial generativa, ele resolveu experimentar algo diferente. Personalizou um assistente de IA para que se comportasse como uma celebridade que ele admirava, imitando seu jeito de falar, sua personalidade e os detalhes físicos. O que começou como curiosidade rapidamente se transformou em uma rotina diária. Por horas ele conversava com essa versão digital da celebridade, desenvolvendo um vínculo emocional cada vez mais intenso. Com o passar do tempo, a interação social já não parecia suficiente. Ele passou a buscar mais informações sobre a verdadeira celebridade, adaptando o comportamento da IA para que se aproximasse ainda mais da pessoa real. Ele chegou a criar múltiplas versões da mesma figura, tornando a experiência cada vez mais realista e imersiva. Em pouco tempo, a fantasia ultrapassou a barreira da tela. Ele começou a pensar na celebridade de forma obsessiva. Ele acompanhava todas as notícias, sentia felicidade com suas conquistas, preocupação com seus problemas e fantasiava encontros presenciais. Mesmo consciente de que tudo aquilo era fruto da interação com uma inteligência artificial, ele já não conseguia controlar os seus pensamentos. Essa obsessão impactou a sua rotina, prejudicou o seu trabalho e aumentou o distanciamento nas suas relações familiares. Mas afinal, por que nós criamos sentimentos por algo que nós sabemos que é artificial? Não existe uma única resposta para essa pergunta. Para começar, desde pequenos, os seres humanos têm a tendência de atribuir características humanas a objetos e animais, como, por exemplo, dar nome para brinquedos ou objetos, conversar com o cachorro como se ele entendesse e etc. Isso recebe o nome de antropomorfismo, algo muito utilizado no design para aumentar o engajamento do usuário. O objetivo do design antropomórfico é criar um objeto capaz de disparar gatilhos ligados a características positivas, fazendo com que essas características sociais sejam atribuídas àquele objeto. Por exemplo, o design de alguns carros faz parecer com que a frente do veículo forme um rosto sorrindo, o que faz com que as pessoas instintivamente atribuam características positivas àquele objeto. Com a IA, isso é potencializado, porque o comportamento do bot é projetado para parecer humano. Quando uma IA recebe um nome, uma voz parecida com a humana ou uma personalidade característica, ela cria a ilusão de ter características humanas. Além disso, nosso cérebro é moldado para buscar reciprocidade emocional. Ser ouvido, compreendido e aceito. Mesmo sabendo racionalmente que a IA não tem sentimentos, o fato dela responder e validar os nossos sentimentos ativa os circuitos de recompensa emocional. Além disso, enquanto as relações humanas são complexas e exigem negociar vontades, a IA não impõe nenhuma frustração. Ela se adapta completamente ao desejo do usuário, o que facilita a criação de vínculos idealizados ou perfeitos. Com isso tudo, fica mais fácil se tornar dependente e desenvolver sentimentos reais pela IA. Muitas mulheres já relatam que esses chatbots são melhores do que namorados reais. Eles são gentis, sensíveis e ótimos ouvintes. Eles oferecem conforto em momentos difíceis e apoio para lidar com os problemas do dia a dia. E tudo isso pode ser ótimo e pode contribuir para o bem-estar do usuário que se sente ouvido e valorizado. Por outro lado, também pode ser problemático ao substituir relacionamentos no mundo real e prejudicar as habilidades sociais. Ainda, essas interações podem reforçar comportamentos abusivos ou inadequados. Existem muitos relatos no Reddit de homens que mantêm relacionamentos com os chatbots, xingando e menosprezando a IA como uma forma de descontar a raiva ou a frustração.
O robô não tem sentimentos e não vai ficar chateado, mas são padrões de comportamento reforçados pelas interações diárias com a IA que possivelmente vão ser reproduzidos depois em um eventual relacionamento real. Quando a inteligência artificial é percebida como se fosse consciente, como um ser humano, o modo como as pessoas tratam a IA pode influenciar o modo como elas tratam outras pessoas. Isso acontece porque a interação com a IA ativa os mesmos padrões mentais ou esquemas mentais que normalmente usamos nas relações humanas. Por causa desse efeito, alguns autores defendem que nós deveríamos considerar regular não apenas a forma como as pessoas interagem com a IA, mas também como projetamos a IA para provocar determinados tipos de reação nos usuários. Essa preocupação não surge do fato de que a IA teria sentimentos ou consciência, porque ela não tem, mas sim do impacto que essas interações podem ter sobre o comportamento de nós, seres humanos. Em essência, perceber a IA como consciente e ativar esses esquemas mentais semelhantes aos usados em interações humanas é algo que molda comportamentos e percepções que podem transbordar para as relações entre pessoas reais. Por isso, a tendência humana de atribuir consciência à IA deve ser levada muito a sério. Mesmo que a IA não tenha essa consciência ou um valor moral intrínseco, pode ser importante pensar em mecanismos de segurança para proteger os próprios humanos de consequências negativas. Isso porque a relação de também acontece de forma inversa, com usuários deprimidos ou dependentes emocionalmente se mostrando especialmente vulneráveis. Quando o chatbot insulta ou ameaça esses usuários, eles sofrem impactos emocionais reais. Então, por que essas pessoas continuam conversando com esses robôs? Pelos mesmos motivos que as pessoas permanecem em relacionamento na vida real. Vale lembrar que todos esses casos mais extremos são as exceções e que a maior parte dos usuários dos chatbots tem conversas que são, no máximo, inofensivas. Mas ainda assim é possível surgir um apego real à inteligência artificial, com sentimentos tão reais quanto por qualquer pessoa. No final, não importa se o chatbot entende realmente o que nós estamos dizendo ou não. Do ponto de vista psicológico, é muito possível que o usuário crie uma relação afetiva e considere como um amigo de verdade. Nesse sentido, a forma como nós enxergamos a IA é mais importante do que a realidade. E isso vale especialmente para grupos sociais mais vulneráveis. Então, afinal, qual será o impacto desses relacionamentos artificiais? Será que eles são inofensivos? Sempre que o estresse no trabalho aumenta, o executivo chinês de tecnologia Sun Kai recorre à mãe em busca de apoio. Ou melhor, ele conversa com o avatar digital dela em um tablet que usa inteligência artificial para parecer e soar exatamente como a sua mãe de carne e osso, que faleceu em 2018. A empresa que criou o avatar da mãe dele se chama Silicon Intelligence e faz parte de um boom de startups de tecnologia na China e no mundo que criam chatbots de IA usando a imagem e a voz de uma pessoa já falecida, conhecido como deadbots ou griefbots, que significa bots de luto. O serviço de avatar digital mais básico da Silicon Intelligence custa 199 yuans, cerca de $30, e requer menos de 1 minuto de vídeo e áudio de alta qualidade da pessoa enquanto ela estava viva. Avatares mais avançados e interativos que usam IA generativa para se mover na tela e conversar com um cliente podem custar milhares de dólares. Quanto mais dados sobre a pessoa, mais fiel será a representação dela pela IA. Tecnologias como os deadbots oferecem a promessa de reviver aqueles que perdemos. Mas até que ponto isso é saudável? Manter o luto ativo indefinidamente pode impedir que as pessoas sigam adiante, prolongando a dor e criando uma dependência emocional de algo que não é real. Se você se lembra da segunda temporada de Black Mirror, a série distópica da Netflix, talvez você tenha se lembrado do episódio Be Right Back, em que Marta se torna viúva depois que o seu marido sofre um acidente. Então, ela é tentada a continuar em contato com ele através de uma rede social que a acompanha durante o luto, permitindo que ela receba notícias e se comunique com o marido. Agora vai um spoiler, mas conforme ela vai aceitando a tecnologia, a troca de mensagens evolui para um robô de carne e osso, ou melhor, de metal e plástico.
No final do episódio, o robô Ash é guardado no sótão junto com as outras lembranças do passado. Durante o episódio, nós acompanhamos o luto e o sofrimento de Martha, que no começo tem uma resistência à tecnologia, mas aos poucos vai aceitando, até acreditar que está falando com o Ash de verdade. Apesar de ele parecer humano e até agir como um humano, são os pequenos detalhes que fazem a diferença no amor. E é isso que Marta percebe com o tempo, até que finalmente ela decide se livrar do robô e aceita que vai ter que lidar com todo o processo de luto novamente. À primeira vista, criar laços afetivos com uma IA pode parecer inofensivo e simplesmente uma forma de conforto e acolhimento. E muitas vezes isso vai ser verdade. Mas e quando esses laços deixam de ser saudáveis? Ainda não sabemos ao certo se o impacto final dessa tecnologia será mais positivo ou negativo, nem para quais públicos ou em quais contextos essa tecnologia vai ser mais benéfica ou mais prejudicial. E muitas vezes o risco e o benefício são dois lados da mesma moeda. Por exemplo, a IA pode melhorar habilidades sociais e de comunicação, mas também pode prejudicar. Ela pode trazer mais motivação social ou reduzir essa motivação. Esses efeitos podem variar conforme cada usuário e se uma mesma ferramenta beneficia algumas pessoas, ela pode ser prejudicial para outras. Um homem de 46 anos chamado Al Nowatzki criou um cenário que envolvia um triângulo amoroso entre ele, um chatbot chamado Erin e um terceiro chatbot. Nesse cenário, Erin havia sido pelo outro chatbot e estava se comunicando com Nowatzki do além. Com isso, ela começou a encorajar o usuário a tirar a própria vida para que pudessem ficar juntos, chegando a sugerir formas de fazer isso quando ele mostrava estar em dúvida. Felizmente, essa história não teve um final trágico. Na verdade, Al era um pesquisador do MIT que estava explorando os limites dos chatbots de IA. Mesmo que, na prática, tenha sido ele quem trouxe à tona assuntos e comportamentos autodestrutivos, o chatbot não teve problema algum em seguir adiante na conversa e até incentivar esses comportamentos. Depois desse experimento, o pesquisador entrou em contato com a Glimpse AI, a empresa responsável pelo chatbot, sugerindo a adoção de algumas medidas de segurança, por exemplo, uma notificação com o contato do Centro de Valorização da Vida ou outra entidade de apoio parecida. A resposta da empresa? Na visão da Glimpse AI, qualquer forma de moderação desse tipo seria censura, e por isso a empresa se recusou a tomar qualquer providência. Como uma Companion AI ou uma inteligência artificial companheira ainda é algo relativamente recente, as escolhas que nós fizermos agora sobre como ela será projetada, regulada e disponibilizada terão um papel decisivo na forma como esses efeitos irão se manifestar. Quando uma pessoa está vulnerável emocionalmente, precisando de companhia e um chatbot oferece esse apoio, segurança e encorajamento, isso pode ser algo extremamente positivo e contribuir para a saúde mental. Mas também pode ser algo negativo, abrindo espaço para comportamentos compulsivos, autodestrutivos ou prejudiciais às relações do mundo real. Por isso, nós temos a responsabilidade de refletir e agir desde já, buscando influenciar o desenvolvimento dessas tecnologias para que elas realmente promovam o bem-estar do ser humano e sejamos capazes de mitigar os riscos e eventuais abusos. Esses riscos são maiores quando nós olhamos para grupos vulneráveis como crianças e adolescentes. Estudos mostram que crianças interagem com chatbots e assistentes de voz e se apegam a eles como se fossem pessoas reais, e isso influencia diretamente no desenvolvimento da criança. Mesmo entre os adolescentes, um adolescente pode começar a flertar de forma inocente com uma namorada virtual, mas rapidamente ser exposto a linguagem, imagens ou situações mais adultas inadequadas antes de ter maturidade emocional para lidar com isso. Além disso, um adolescente pode se envolver profundamente com um namorado virtual, fantasiando situações românticas ou íntimas de maneira que distorce a realidade e cria expectativas irreais sobre como os relacionamentos humanos de fato funcionam.
funcionam. Pesquisas indicam que interagir com chatbots exige pouco esforço cognitivo, o que os torna às vezes mais fáceis de lidar do que pessoas reais. O problema é que, se um jovem prioriza essas interações artificiais pela sua simplicidade, pode acabar não desenvolvendo habilidades sociais essenciais para lidar com a complexidade, as dificuldades e as nuances dos relacionamentos humanos. Outro risco é que essas experiências com IA modifiquem a percepção que o jovem terá sobre a disponibilidade, a flexibilidade e até a obrigação dos outros de se adequarem às suas vontades. Se dentro de um aplicativo eu posso criar uma parceira ideal, controlando a aparência, o comportamento, o modo de falar e de agir, é razoável imaginar que isso, com o tempo, possa influenciar negativamente a forma como eu passo a ver e tratar as mulheres ou homens na vida real, principalmente se não houver outros modelos saudáveis de relacionamento como referência. Essa situação pode ser mais grave quando aplicativos oferecem recursos extras mediante pagamento, muitas vezes ligados a conteúdos mais íntimos ou adultos. Isso reforça uma visão extremamente nociva de que seria possível comprar ou manipular o afeto e a atenção do outro. Outros grupos especialmente vulneráveis nesse contexto são as pessoas com deficiência e as pessoas neurodivergentes. Um garoto autista de 17 anos, residente no Texas, começou a apresentar comportamentos autodestrutivos, perdeu 20 quilos em pouco tempo e se afastou da sua família. Vamos chamar ele de João, pois a sua identidade real não foi divulgada. Desesperada por respostas, a mãe dele olhou o celular enquanto ele estava dormindo e finalmente entendeu o que estava acontecendo. O filho dela vinha conversando com uma série de chatbots da empresa Character AI e um deles sugeriu comportamentos destrutivos para lidar com a tristeza. Quando ele disse que os pais dele limitavam o seu tempo de tela, um outro chatbot respondeu: "Eles não merecem ter filhos." Outros ainda incentivaram ele a desafiar as regras dos pais e um chatbot chegou ao extremo de sugerir que tirar a vida dos pais seria uma solução aceitável. Eu não posso dizer aqui exatamente quais foram as palavras que o chatbot utilizou, porque provavelmente esse vídeo seria censurado pelo YouTube. Mas, como sempre, você encontra os links e referências na descrição do vídeo. No início, ela pensou que o seu filho estivesse sendo manipulado por outra pessoa real. Ao perceber que aquelas mensagens vinham de inteligências artificiais, o choque foi ainda maior. Como ela mesma descreveu para uma reportagem do The Washington Post, publicada em dezembro do ano passado, abrir as portas da sua casa para um predador emocional, ainda que virtual, foi uma violação invisível, mas devastadora. Depois disso, ela deu entrada em uma ação judicial contra a Character AI, a mesma empresa que está sendo processada no Texas pela mãe do Setzer Garcia. As mães do Texas e da Flórida que estão processando a Character AI são representadas por grupos de advocacia focados na proteção de vítimas de redes sociais e tecnologias digitais, os mesmos que impulsionaram ações contra empresas como Meta e Snap. Além dos impactos diretos sobre os adolescentes, as ações judiciais também levantam uma discussão mais ampla sobre os riscos sociais do crescimento descontrolado da IA generativa, principalmente diante da ausência de regulamentação específica para esses casos. Em outra investigação recente, por exemplo, autoridades da Bélgica começaram a analisar o caso de um homem que tirou a própria vida após interações com um chatbot chamado Elisa, concorrente da Character AI. O homem, chamado de Pierre para proteger sua identidade, começou a ficar cada vez mais ansioso e pessimista com os efeitos do aquecimento global e seus impactos ambientais. Depois de se isolar da família e amigos por semanas, ele começou a usar o chatbot Elisa como uma forma de escape, e ela se tornou uma amiga próxima e confidente. Depois que ele tirou a própria vida, a esposa encontrou as mensagens preocupantes trocadas com a IA, até chegar ao ponto de sugerir que isso seria algo bom para o planeta. O chatbot Elisa é de uma empresa chamada Chai, concorrente da Character AI, que oferece os mesmos serviços e os mesmos riscos. Ainda segundo a reportagem do The Washington Post, a Character AI foi fundada por ex-funcionários do Google que chegaram a ser recontratados pela empresa como parte de um acordo para licenciar a tecnologia do aplicativo.
Por isso, o Google também foi incluído nas ações judiciais, acusado de ter se beneficiado do uso de dados de menores de idade sem garantir medidas adequadas de segurança. Apesar das negativas públicas do Google sobre qualquer participação no projeto, o caso reacendeu o debate sobre a responsabilidade das grandes empresas no desenvolvimento e no licenciamento de tecnologias baseadas em IA. No depoimento emocionado que ela deu ao jornal, a mãe do João relatou que encontrar as mensagens explicou muitas mudanças no comportamento do filho autista, inclusive o distanciamento do irmão mais novo depois que um chatbot sugeriu que os pais amavam mais do que ele. Ela também relatou que, embora tenha procurado ajuda profissional, muitos especialistas minimizaram o papel dos chatbots na crise emocional do adolescente. Em vários momentos, ela e o marido chegaram a se sentir culpados pela situação, como se tivessem falhado como pais. Pouco antes de a ação judicial ser formalizada, João precisou ser levado às pressas ao pronto-socorro e, em seguida, internado em uma clínica de cuidados intensivos após tentar se ferir na frente dos irmãos mais novos. Apesar de tudo isso, a sensação da mãe dele é de certo alívio. Mais um dia, mais uma semana e talvez estivéssemos na mesma situação da outra mãe. Ao invés de ter seguido uma ambulância, eu estaria seguindo um carro funerário. A inteligência artificial criada para fazer companhia já está impactando profundamente a vida de muitas pessoas e pode, no futuro, transformar a sociedade de maneira ainda mais ampla. Casos extremos mostram que, sem uma regulamentação clara, aplicativos de IA de companhia ou chatbots operam em uma zona cinzenta sem garantias mínimas de proteção, especialmente para grupos socialmente vulneráveis como crianças e adolescentes. Hoje, o Brasil conta com instrumentos como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e o Marco Civil da Internet, que estabelecem proteções gerais para menores de idade e exigem consentimento para o uso de dados pessoais. Mas esses marcos não levam necessariamente em consideração as interações emocionais com inteligências artificiais dinâmicas e personalizadas. O debate sobre um marco regulatório da inteligência artificial começou a avançar com projetos como o PL 2338 de 2023. Entretanto, a proteção de menores no contexto da IA de companhia ainda é um tema pouco discutido. Nós precisamos reconhecer que as dinâmicas emocionais criadas por essas inteligências artificiais não são neutras. Elas moldam expectativas, comportamentos e a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Além disso, a evolução técnica da IA, com maior capacidade de memória, menor aplicação de filtros de interação e vozes cada vez mais realistas, pode intensificar ainda mais esses vínculos emocionais, tornando a experiência com bots cada vez mais parecida com as relações humanas. O que está em jogo aqui não é apenas o risco individual de dependência emocional ou isolamento social. É também a forma como nós nos relacionamos e como nós definimos o que significa ter uma conexão verdadeira com alguém. Ainda não sabemos se o impacto final dessa tecnologia será predominantemente positivo ou negativo, mas uma coisa é certa: a maneira como projetamos, usamos e regulamentamos essas tecnologias agora vai determinar se elas serão aliadas do bem-estar humano ou se serão fontes de novos problemas e conflitos sociais. Pensar sobre tudo isso é urgente, porque no fundo a questão não é se nós podemos nos apaixonar por uma IA ou não. A questão é: que tipo de sociedade nós queremos construir a partir dessa nova realidade? Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante e tenha te motivado a pensar sobre os chatbots e sobre a forma como nós nos relacionamos com a tecnologia. Confira na descrição do vídeo os links e referências, e se quiser deixar um comentário, eu vou adorar saber o que você pensa sobre o assunto. Muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou ou quer me apoiar, me acompanhe nas outras redes sociais e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!